de número 24. 16, 24 de Mateus. Eu quero cumprimentar meu querido amigo e irmão pastor Jassen, que deve estar na igreja ali da Matilde. Hoje veio abrilhantar esta festa, não é? Deus te abençoe, pastor Jassen. Vocês querem abençoar? Se na verdade não vem fora. Deus te abençoe, pastor. Muito bem. Quero dar um abraço aqui, já dei, mas em nome da igreja do irmão Isaías, que aqui está, não é? Templo do irmão Isaías, servo de Deus. Quantos querem abençoá-lo? Se é verdade, digam: Deus te abençoe, irmão Isaías. Muito bem. Queridos, esse texto diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Amém. Esse texto aqui é muito conhecido, não é? Extremamente conhecido. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema da mensagem: o preço do discipulado, ou o preço de ser um discípulo. Mas antes da gente entrar nesse texto aqui, que é extremamente conhecido da igreja, que é um dos pontos áureos, quando Jesus reuniu os discípulos, na verdade esse texto aqui, ele encontra-se registrado nos 3 evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos, irmãos? Mateus, Marcos e Lucas. Muito bem. Por que sinótico? Porque são os 3 evangelhos, eles têm uma grande harmonia na escrita, no texto. João, o evangelista João, não faz parte dos evangelhos sinóticos, porque ele apresenta Jesus de uma outra forma. Não é? Mateus, Marcos e Lucas, eles se harmonizam, né, na história, quando eles contam a história de Jesus. Por isso, sinóticos. Esse texto aqui que nós lemos, ele está registrado nos 3 evangelhos. Interessante que no livro de Mateus, até o capítulo 15 do livro de Mateus, irmãos, até esse exato momento, Jesus não tinha tratado sobre a sua morte com os discípulos. Um pouco antes desse texto, aqui no contexto, Jesus pela primeira vez fala da sua morte. E aí, desde então para frente, Jesus começa a revelar cada vez mais aos seus discípulos o propósito, o grande propósito da sua missão, que foi vir à terra, vir a este mundo, morrer na cruz e dessa forma dar aos homens a salvação. Jesus, a partir de então, você pode ler o contexto um pouquinho em cima, Jesus começa a tratar sobre a sua morte, sobre a sua paixão. E quando Jesus começa a falar sobre isso, 4 palavras são incluídas nesta previsão da sua paixão. Primeiro, ir a Jerusalém. Jesus iria voltar a Jerusalém, de onde ele tinha saído para fazer o trabalho missionário. O maior medo dos discípulos era o retorno de Jesus a Jerusalém. Por quê? Porque a segunda palavra incluída nessa previsão da paixão era padecer muito. E padecer pelas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas, que eram os líderes religiosos daquela época. Ser morto é a terceira palavra, e ressuscitar ao terceiro dia. Você encontra isso lá no contexto antes do texto que nós lemos. Interessante, eu estou falando um pouco sobre isso para a gente poder entender um pouco, irmãos, sobre o porquê que Jesus tratou isso com os discípulos. A gente não pode chegar simplesmente ler o texto e tentar entender o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O contexto que envolve o versículo que nós lemos, Jesus está tratando diretamente agora sobre a sua morte,
a sua crucificação. Interessante que no versículo de número 22, do mesmo capítulo, a gente percebe que Pedro toma Jesus à parte e repreende Jesus, dizendo: tem compaixão de ti. Deixa eu explicar aqui para os irmãos algo que muita gente não entende. Esse diálogo de Pedro com Jesus foi à parte, não foi junto com os outros discípulos. Tem gente que pensa que Jesus repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Não, eles estavam à parte, eles estavam reservados dos outros discípulos. Diz o texto: Pedro, tomando-o à parte, repreendeu, dizendo: tem compaixão de ti. E no original grego quer dizer rimoi soi. Ele diz: Deus, tenha piedade de ti mesmo. Ele não deixa de reconhecer a divindade de Cristo. Rimoi soi quer dizer Deus, tem piedade de ti mesmo. Mas Jesus o repreende no verso 23. A gente percebe que Pedro falou as palavras erradas nesse momento. Por que Pedro falou as palavras erradas, ainda que Pedro se preocupava tanto com Jesus? Porque, irmãos, no verso 23, e à parte Jesus disse a Pedro: ora, irmãos, quando Jesus repreende Pedro: para trás de mim, Satanás, Jesus não estava falando com Pedro. É lógico que Pedro não era o Satanás, mas Jesus estava repreendendo as palavras de Pedro, porque nas palavras de Pedro, Pedro propôs, senão que, irmãos, o que o diabo tanto insistiu a Jesus durante o seu ministério: negar a cruz, não chegar no Calvário, evitar a cruz. E Pedro estava agindo em favor do inimigo. Pedro estava, perceba que Pedro estava não só agindo em favor do inimigo, mas contra o propósito da missão de Cristo. E qual era a missão de Cristo, irmãos? Ele já tinha acabado de falar: ir a Jerusalém, padecer muito, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro aqui, infelizmente, ele, com as palavras que Pedro fala para Jesus, ainda que a parte, Pedro estava tentando Jesus a dar as costas para a cruz, como Satanás havia dado a proposta no deserto. Lembra lá do deserto? Se tu és o Filho de Deus, te darei todos esses governos, tronos e toda a glória, se prostrar e me adorar. Quer dizer, não precisa tu morrer, eu te dou tudo. E aí a gente percebe que nós soi, quer dizer, Deus, vira as costas para a cruz, tem pena de ti mesmo. É por isso que Jesus, logo após esse texto, ele trata sobre o discipulado, irmãos. Porque o discipulado, e agora a gente vai mergulhar um pouco mais no texto, essa passagem que nós citamos aqui é uma das passagens mais pesadas da Bíblia. Há quem diga que, isso precisa ser muito bem entendido, que na época da lei era pior. Não, irmãos. A gente está em plena dispensação da graça, mas se a gente for para a Bíblia, a dispensação da graça é mais pesada do que a dispensação da lei. Você quer ver? Na dispensação da lei, adulterou, morreu. Na dispensação da graça, se você olhar segundo as intenções, já adulterou com a pessoa. Perceberam? E aqui Jesus começa a tratar sobre um dos assuntos mais sérios da caminhada cristã. Aqui Jesus começa a tratar diretamente com os seus discípulos sobre o peso, diga comigo, peso, que deve ser pago por alguém que decide segui-lo. Tem muita gente que pensa aqui, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, porque as multidões, irmãos, da época de Jesus, e não é difícil entender isso, basta ler a Bíblia.
Basta conhecer a história, o ministério de Jesus, a gente começa a perceber o seguinte, que as multidões que seguiam a Cristo estavam muito mais interessadas nos milagres e nos benefícios daqui. Pouca gente tinha um entendimento macro do reino de Deus. As pessoas seguiam a Cristo. Quer ver aquela passagem que a gente conhece muito bem, quando Jesus pegou pesado com o povo? Foi o que o povo fez, irmãos. Começou a dispersar-se, começou a sair, começaram a entender que o grau de comprometimento era muito sério, que não era tão interessante ter. Aí Jesus chama os discípulos e diz: e vocês não vão embora? E Pedro, sempre Pedro, né, irmão? Diga comigo, sempre Pedro. Pedro era espetacular, não é? Ele olha e diz: como nós iremos, Senhor? Para onde? Se tu tens as palavras de vida eterna. As multidões sabiam que seguir a Cristo estava muito além dos interesses dos milagres. E é interessante fazer a aplicação dessa colocação que eu estou fazendo para nós hoje, irmãos, porque agora nós vamos passar a entender um pouco o preço de ser um discípulo. Porque querer os milagres é para a multidão, é muito fácil, é muito cômodo. As pessoas enchem, lotam as igrejas hoje querendo só os milagres, só os prazeres que Jesus dá aqui nessa terra. Mas a grande maioria não tem disposição, irmãos, para trilhar o caminho da renúncia. Diga comigo, caminho da renúncia. Ou pagar o preço de ser um discípulo. Por isso que Jesus, antes de entrar no texto que nós lemos, ele trata no contexto sobre cruz, sobre preço a ser pago. Vou para Jerusalém, vou padecer, vou sofrer, vou ser crucificado, e vou ser condenado, e vou ser morto. E aí Jesus logo depois diz: quem quer vir após mim? Um teólogo, eu estou lendo um livro, e o pastor americano fala com muita propriedade. Ele diz: o cristianismo que não custa nada não tem nenhum valor. O cristianismo barato será dos valores que ele prega. Eu não quero ir muito longe, porque a gente não está aqui para condenar absolutamente. Eu fui almoçar com a minha esposa, e a gente estava almoçando num local aqui em Belém, e lotou uma mesa de gente, parentes, família, não sei, né? Eles estavam todos com a camisa do Círio de Nazaré. Eu acredito que eles tinham, não foi dia do Círio, não foi no sábado anterior ao Círio, na véspera. Sentaram lá, e eu só observando, eu sou muito observador. Começaram a falar, é a multidão, é isso e aquilo. Aí quando terminaram de falar, e começou: garçom, 3 caipirinhas. Aí o outro: 2 cervejas. Você está entendendo? Cristianismo que não tem valor. Porque o cristianismo só tem valor, irmãos, quando ele tem renúncia. Cristianismo, escute o que eu estou dizendo: cristianismo só tem valor se ele tiver renúncia. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para uma colocação de Jesus Cristo no texto que nós lemos. Jesus disse assim: se alguém quiser, diga comigo, se alguém quiser. Em outra tradução está escrito: aquele que quiser. Isso aqui não nos chama a atenção, irmãos? O que é que nos chama a atenção aqui no início desse texto? Primeiro, Jesus está fazendo um convite pessoal, não é coletivo,
não é para a multidão, é um coletivo pessoal, para mim, para você, para você, e para você, e para você. Não vale usá-lo como na coletividade. Jesus está tratando de forma pessoal, individual. Mas sabe o que me chama a atenção? É que essa chamada de Jesus, ela é condicional. Se alguém quiser. O que é que eu entendo com isso? Olha para esse crente que está do teu lado e diga assim: você nunca, jamais, nessa vida, será obrigado a servir a Cristo. Ele diz: se alguém quiser, ainda que haja a soberania de Deus, irmãos. Você reconhece a soberania de Deus esta noite? Quantos reconhecem que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas? A Bíblia diz que Ele mata da vida, Ele faz, acontece, ninguém se mete, porque Ele é Deus poderoso para fazer. Mas ainda que haja a soberania de Deus, ela não viola a vontade humana. Se tem uma coisa que Deus não vai violar a vontade humana, é na decisão de servir. Você não vai nunca ser obrigado. Ninguém colocou corrente, ninguém colocou faca no pescoço, ninguém colocou revólver na cabeça, ninguém, para você servir a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: é preciso você querer. Você quer? Ele está perguntando. O texto aqui é condicional, pessoal, intransferível. Ele está dizendo: você quer? Aí você responde: eu quero. Agora nós vamos então colocar as prerrogativas necessárias para quem quer. Quem não quer? Não quer. Você não é obrigado. Não ande dizendo por aí que você é obrigado a ser crente. Não ande dizendo por aí que você é obrigado a não fazer isso ou aquilo. Não ande por aí dizendo que você foi forçado a ser alguma coisa para Deus. Não, jamais. A pergunta é: você quer? É preciso existir uma predisposição a seguir a Jesus. Nunca vai pegar você pelo pé e obrigar. Você precisa estar predisposto a seguir. Você está aqui hoje porque você escolheu estar. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo tocou em você. Você recebeu o toque e disse: eu quero te servir, Jesus. Mas a gente continuando aqui no raciocínio, é claro que de uma forma geral, irmãos, todos querem Jesus. Você concorda comigo? Todos têm interesse por Jesus. Uma vez eu fui evangelizar na rua aí peguei um cachaceiro. Aí ele disse: eu amo Jesus. Eu quero Jesus. Caindo de um lado para o outro. Todo mundo quer, irmãos. De uma forma geral, a ser analisada, todos se interessam por Ele. Quantos aqui querem Jesus? Levanta a tua mão e glorifica a Deus. É uma pergunta até meio sem lógica. Se eu parar num bar e tiver 300 bebendo, eu perguntar: quem quer Jesus? Todos vão querer. Nem que seja um refrigerante Jesus, que é ruim demais. Desculpe os maranhenses, eu prefiro o garoto. Mas, irmãos, a verdade é que nem todos seguem. Diga comigo: querer não significa seguir. Não, nem todos seguem. Por quê? Porque Jesus, tratando no contexto, e no texto que nós vamos entrar agora, Jesus deixa muito claro que para querer e para levantar a mão e dizer: se alguém quiser, eu quero, existe um custo
associado à palavra discípulo. Existe um custo, irmãos. Teologia errada, maligna, quando falam por aí, você não precisa pagar preço nenhum, a não ser que seja o preço da salvação, que já foi pago. Mas o preço de seguir a Cristo existe. O preço do discipulado, de ser discípulo, existe. Você não vai poder ser crente de qualquer jeito. Você não vai poder ser crente de qualquer forma. Não funciona nas regras e no manual de conduta que Jesus estabeleceu para o seu reino. Não existe, irmãos. E aí a gente percebe que o custo associado ao conceito de ser discípulo nem todos querem. A palavra revelada no texto que nós lemos, esse texto que nós lemos aqui: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra revelada nesse texto é a palavra discípulo. A tradução mais contemporânea para a palavra discípulo no grego, a palavra mais aplicável para o entendimento contemporâneo da igreja do hoje, é a palavra aprendiz. Quando eu estava estudando isso aqui hoje para ministrar aos irmãos, eu lembrei de um fato interessante. Porque o discípulo, irmãos, eu disse que a palavra grega mais aplicável para a igreja dos nossos dias, para a palavra discípulo, é a palavra aprendiz. Porque o discípulo é mais que um aluno que simplesmente aprende as lições de forma teórica. Eu duvido, irmãos, eu estava lembrando aqui, eu passei por banco de faculdade, me formei. Quando eu saí de lá, não sabia nada. Aí eu questionei, já fez um sinal aqui para mim, quem fez faculdade aqui saiu quase sabendo muita coisa. Aí eu questionei com uma professora minha, ela disse: Omar, não te espanta. Nunca esqueço dela. Ela disse: não te espanta. Aqui tu não vai aprender muita coisa. Agora, quando tu cair no campo, na prática, lá você vai aprender. Quem ouviu isso de professor? É verdade. Porque, irmãos, ser discípulo é muito mais que ser um aluno que senta num banco e aprende as lições de forma teórica. Ser discípulo, no conceito da palavra aprendiz, é aquele que aprende vivendo e trabalhando com seu mestre. Você está entendendo? Para ser discípulo, você tem que viver e trabalhar aprendendo as experiências práticas do dia a dia que Jesus vai te ensinar. Quem aprende com Jesus todo dia? Fala para o teu irmão assim: então você é um discípulo. Fala, você é um aprendiz. Porque o aprendiz todo dia ele está aprendendo na prática, porque ele não larga o braço do mestre. Todo dia ele está aprendendo com Jesus. A melhor tradução para o texto aqui, irmãos, é: se alguém quiser vir após mim. A melhor tradução é: se alguém quer ser meu discípulo. Essa é a melhor tradução grega do texto. Onde você lê, qualquer Bíblia que você lê, se alguém quiser vir após mim, traduza: se alguém quer ser meu discípulo. Beacon, que é um escritor e um estudioso da Bíblia, eu estava lendo hoje um dos livros que eu tenho dele. Eu tenho 10 livros do Beacon, que faz uma exposição exaustiva da Bíblia, Velho Testamento e Novo Testamento. Beacon diz o seguinte, eu concordo com ele quando ele diz: a primeira colocação de Jesus é, depois que ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, aí nós já aprendemos que o início do texto
é condicional, pessoal, intransferível. Ninguém é obrigado. Se você quiser, você diz: eu quero ser discípulo. Aí Jesus vem com as prerrogativas para ser. A primeira que Jesus dá é: renuncie-se a si mesmo. Diga comigo: renuncie-se a si mesmo. Bergson diz que essa frase, renuncia-se a si mesmo, é a frase que está escrita na porta da entrada do reino de Deus. Eu não estou falando do céu, viu, irmãos? Que aí tem que morrer para poder ver lá. Estou falando, é a frase que está escrita na porta da entrada do reino. Todo mundo que vai entrar no reino vai ter que ler esta frase na porta: renuncie-se a si mesmo. Eu não disse para vocês que era um dos textos mais pesados de Jesus? Quem disse que renunciar-se a si mesmo é fácil, irmãos? Quem disse? Jesus não te convidou para moleza, não. Não é fácil. Porque a primeira ideia que a gente tem de renúncia aqui, que está diretamente ligada à palavra negação. Quem já ouviu essa palavra negação? É fácil, irmãos. Você pensa que é fácil negar-se a si mesmo, dizer não a si mesmo, quando você quer dizer sim? Sabe aquela hora que você sabe que está com a razão e você sabe que não cometeu ou que não fez? Jesus dá um exemplo. Jesus negou-se a si mesmo. A Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória, esvaziou-se e transformou-se em homem. Como homem, ele se esvaziou e se entregou à morte, e morte de cruz. Isso se chama negação. Negação não é nada mais do que dizer não a si mesmo. Jesus, na oração do Getsemane, como homem, ele sentiu peso e disse: Pai, se possível. Quem lembra desse texto? Faça, mas que não seja feita a minha. Olha a negação. Abrir mão de si por uma causa grande, por uma causa gloriosa. Jesus negou-se a si próprio. Agora, a negação aqui nesse texto: renuncie-se a si mesmo. Essa negação, irmãos, igreja, ela vai muito mais além da recusa dos prazeres. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não me prostituo, eu não mato, eu não, etc, etc, etc. Não é o que Jesus está tratando. Isso é mais do que a obrigação nossa para guardar o templo do Espírito Santo. Você concorda comigo? Amém. O que Jesus está tratando aqui é de uma necessidade de submeter-se aos planos do Pai. Não é só renunciar às suas vontades ou às vontades do prazer humano, carnal, mas o renunciar aqui está ligado diretamente à submissão aos planos de Deus. Não basta só dizer não àquilo que você quer, mas também tem que aceitar aquilo que Deus quer para você. E aqui está a essência da palavra negar-se. Qual é a essência da palavra negar-se?
submissão. Jesus está tratando aqui na renúncia de si mesmo a submissão. Quantos são submissos a Deus aqui? Você está caminhando bem. Estou feliz em ver você levantar as mãos. Porque a essência da renúncia, submissão. E quando eu falo de submissão aqui, é uma submissão espontânea. Lembra que eu disse lá no início do texto? Quem quiser vir. Ninguém se submete a Deus de forma obrigada, irmãos. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu vim orando e estou vendo que não é o que Deus quer para mim que eu estou pedindo, mas não tem outro jeito mesmo. Não existe isso, irmãos. Quando você se torna submisso, no sentido de renunciar a si mesmo, você está reconhecendo que a boa vontade de Deus é infinitamente melhor do que a sua. Você está entendendo? Quando você se renuncia e se submete, você está dizendo: Deus, ainda que eu gostaria, mas espontaneamente eu reconheço que a tua vontade é infinitamente melhor do que a minha, por isso eu me nego. Isso não é tão simples, irmãos. No processo de discipulado, isso não é simples. Ainda mais nos dias que nós vivemos, crentes teimosos. Eu já vi crente. Uma vez eu falei com um pastor amigo meu e disse: mano, eu só não vi vaca voar no ministério pastoral. Ele disse: eu já vi. Tu me enganou. Eu já vi Cláudia, crente, de forma analógica, né? Numa analogia, chegar e dizer: pastor, eu já bati na porta. Ele disse: batei e abre círculos, já não está abrindo, eu vou arrombar essa porta. Ela vai ter que abrir. Nem que tem. A submissão aqui, que está ligada à palavra renunciar, significa receber a revelação espontânea. Se você próprio, espontaneamente, e não forçado, dizer: eu me submeto, Senhor, eu renuncio o eu, a minha vontade, acreditando que o que tu tens para mim é infinitamente melhor do que o que eu quero ou o que eu penso que é vontade. Você está entendendo? É abrir mão da sua vontade.